Um livro que conta a história de um dos maiores escritores do mundo, o português José Saramago. A biografia de Miguel Reale e Filomena Oliveira aborda as origens do ganhador do Nobel e um dos maiores nomes da literatura portuguesa. E é sobre esse livro o comentário de hoje do professor de Economia da PUC de São Paulo, Ladislau Dalbor. Confira. Eu gosto muito de ler e às vezes a gente cai numa pérola, né? Às vezes também cai em coisa muito ruim, né? Mas isso aqui eu queria muito recomendar a vocês As Sete Vidas de José Saramago. José Saramago, vocês conhecem, está aqui, enfim, Miguel Real e Filomena Oliveira escreveram um negócio, mas muito bem feito, né? Muito interessante, né? E sabe o que acontece? É que José Saramago, ele vive de 1922 a 2010. Ou seja, o que passa na história dele é um século, né? Um conjunto das transformações que nós vivemos, nossos pais, não é? Certo? E é muito interessante, porque esses 87 anos de vida, os autores dividiram em 7 vidas, não é? A vida dele, das épocas, digamos, da pobreza de Portugal, depois o fascismo de Salazar, que duraria muitíssimo tempo, né? Os impactos da Grande Guerra, né? De 1939, a chegada da libertação, né? A Revolução dos Cravos em 74, o conjunto das esperanças que isso gerou, e depois, enfim, as desesperanças, porque a reforma agrária que se esperava, a redução de desigualdades, tudo isso, na realidade, não veio, né? Até que ele ganha, em 98, o Prêmio Nobel, né? E se torna o grande escritor de língua portuguesa e que lhe permite ter um impacto mundial, né? Então, de certa maneira, através da vida dele, você reconstitui, digamos, todo um processo, né? É muito interessante. E não é só o tempo, é também a vivência, né? Porque ele, de mãe faxineira, analfabeta, enfim, de um diarista pobretão, do interior de Portugal, que vai gradualmente passando a operário, depois passando a administrador, enfim, a gestor editoras e gradualmente jornalista, até se tornar escritor, até se tornar a glória do Prêmio Nobel, né? E a partir daí a atividade internacional. Então se cruzam, né? Tanto as épocas e as diversas classes às quais ele pertenceu. Então vocês têm um desenho, digamos, das transformações de uma sociedade. É muito interessante, né? E eu queria levantar isso, que uma coisa é a história que a gente estuda no colégio, né? A glória, as vitórias, enfim, as armas e os varões assinados, enfim, toda essa coisa, né? E outra coisa é através de estudos dos povos, né? Eu penso em Kizerbo sobre a África, em Howard Zinn sobre a história do povo norte-americano. Eu penso no Piketty, que cita mais Balzac do que ministro de Economia. Enfim, tem todo um conjunto de historiadores que trabalharam a história dos povos, né? E tem um outro tipo de história justamente que é através de pessoas, né? Você seguir a vivência das pessoas dentro de um processo histórico. Eu penso na história do Zygmunt Bauman, por exemplo, na história do Fernando Pessoa, que saiu uma belíssima biografia também, e essa aqui do Saramago. Eu queria muito recomendar isso, sabe? Porque ele é realmente um grande escritor, né? Ele soltou o estilo e gerou uma revolução na forma da escrita. Gente, e que coisa bonita é ler esse José Saramago. Agora, essas duas pessoas, né, o Miguel Real e a Filomena Oliveira, olha, fizeram um trabalho de primeira linha, tá? Vale a pena. É um livro caro, tá? Mas vale a pena, é um investimento. Grande abraço, boas leituras.
A biografia escrita por Miguel Real e Filomeno Oliveira ajuda a entender a genialidade desse homem que usou a literatura para lutar contra a desigualdade e a miséria. O professor Ladislau Dalbor fez um artigo que explica muito bem o livro. O texto está disponível em dalbor.org. É só digitar Saramago na área de busca para acessar o artigo na íntegra.